Bom dia. Bom dia, seja Cleci. bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos aprender a nossa receita, então, né? Isso lá, quero saber todos os detalhes. Tá bom, fica à vontade. Obrigada. Eu estou aqui com a Cleci, que vai ensinar a gente a preparar a receita deste pão maravilhoso. Cleci, quais são os ingredientes que a gente vai utilizar hoje? Primeiro, a gente vai utilizar o fermento biológico. São 2 colheres de fermento biológico. A gente coloca aqui nesse pauzinho aqui. Com 4 colheres de açúcar, pra gente fazer a nossa esponjinha, tá? 4 colheres de açúcar. Em seguida, a gente coloca a água para misturar. Misturamos. A gente mexe com o nosso fouet para dar uma airadinha no fermento, né? Em seguida, a gente acrescenta a farinha para a gente formar a nossa esponja. Precisamos fazer a esponja para dar o crescimento na nossa massa, a gente poder montar o nosso pão. Em seguida, a gente vai mexer. Vamos mexer. Mexer bem para ele dar o crescimento, né? Que nossa massinha precisa ficar airada, crescidinha, para poder a gente montar o nosso pão. Em seguida, a gente vai pegar e vamos cobrir a nossa massinha com um saquinho plástico. Vamos embalar, na verdade. E vamos deixar a nossa esponjinha crescer. Por quanto tempo, Cleci? Cresceu, tu já pode montar o pãozinho, tá? Só esperar ela dar a crescidinha dela, que é o tradicional, né? Fazer a esponja crescer, daí a gente já começa a montar o nosso pão. Isso dura mais ou menos quanto tempo? Uns 20, 25 minutos, dependendo do tempo, né? Dependendo do clima, se tá quente, dele já vai crescer, cresce mais rápido. Dias mais frios, mais... Ele demora um pouquinho mais, mas os dias assim de sol, calorzinho, questão de 20 minutos, 25 minutos no máximo, ele já tá a esponjinha crescida. Tá certo. Vamos então separar para depois a gente fazer montar o nosso pão. Chegamos na segunda etapa da preparação do pão da Cleci. Cleci, então, agora já cresceu. A nossa esponjinha já tá pronta, já cresceu, a gente vai tirar o plástico de cima dele, né? Olha. Já fica nessa textura, né? Textura, já cresceu, então a gente vai fazer o quê? Vamos passar para a bacia a nossa esponja. Aqui, ó. Já tá crescidinha, bem crescida, né? Aí já agiu. Já agiu, já cresceu, já tá bem airado. Agora vamos acrescentar o sal, que é uma colher de sal, tá? Uma colher e pouquinho, né? Vamos colocar tudo. Aí vamos acrescentar uma colher de banha, que no nosso pão vai banha, para deixar um pão mais gostoso vai banha, né? E vamos colocar um ovo, tá? Vamos quebrar o ovo aqui para não correr o risco de não tá bom. Quebramos o ovo e vamos misturar. Feito isso, a gente vai dar uma mexida nos ingredientes para ele dar a misturada. Próxima etapa, vamos acrescentar a farinha. A farinha você vai colocando até você ver que dá o pontinho o ponto de sovar. Vamos colocar a nossa luva, né? Pra gente sovar o nosso pão. E vamos continuar. Fazendo isso, terminamos aqui. Tiramos o nosso fouet e vamos misturar a nossa massinha. Agora mistura com a mão mesmo, Agora mistura com a mão mesmo, porque ele tem que estar um pontinho não tão duro, nem tão mole, né? Se você ver que fica muito molinho, você vai acrescentando a farinha. Olha, o ponto ideal é isso aqui, entendeu? Não muito duro, nem muito mole. Misturamos bem. Essa aqui não precisa você deixar totalmente ela crescer, você pode já cilindrar e já rechear ele, beleza? Agora a próxima etapa, nós vamos cilindrar a nossa massa.
Para essa massa, quantos pães? Para essa massa você faz 3 pães. Então agora a gente vai dividir a nossa massa pra gente fazer os nossos pãozinhos, tá? Aqui vamos fazer um e aqui vamos fazer outro. Na verdade aqui vai dar um pão menorzinho, mas vamos fazer. Tá, depois de cilindrar a massa, a gente vai dar uma leve, vamos abrir ele com o rolo, pra ele ficar um tamanho certinho, né? Pra gente poder rechear o nosso pãozinho. Vou untar a nossa forma pra gente poder assar o nosso pão. Sempre com banha, tá? E daí a banha, ela não deixa o pãozinho grudar. Umas camadinhas bem generosas de banha. Em seguida, vamos adicionar o nosso salame. No meio também, né? Uhum. Tu vai fazendo isso aqui, ó. Ó, daí você continua. Com o pão pronto, agora chegou a hora de preparar ele para levar para o forno, né, Cleci? A gente vai cobrir ele com um plástico, né? Em cima, um saquinho plástico. Em seguida, a gente joga uma toalhinha em cima e vamos deixar crescer. Quando ele estiver bem crescido, forno 180 graus por aproximadamente uns 40 minutos, 45 minutos. Para ele assar bem e não ficar cru dentro. Daí é só tirar e degustar.